Graça e paz. Gostaria de hoje trazer uma palavra para você que talvez tenha perdido alguma coisa. Não sei o que você pode ter perdido. Às vezes um familiar, às vezes recebeu um golpe, às vezes você pode ter perdido um filho, às vezes você pode ter perdido um emprego, ou qualquer outra coisa de âmbito profissional. É sobre isso que eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração nesse dia. Porque todas as vezes que isso nos acontece, nós procuramos e tendemos a buscar uma resposta. Aliás, nós somos especialistas em perguntar, né? Nós sempre perguntamos por que disso, por que daquilo, e nós queremos um entendimento daquilo que nos ocorre. Podemos ter respostas da parte de Deus. Outras vezes o Senhor silencia. E outras vezes nós precisamos examinar aquilo com que nós nos deparamos, ok? Eu gostaria de tratar hoje sobre o Deus das perdas. Sim, o Deus das perdas. E para isso nós vamos entender o seguinte, nós vamos para Lucas, no capítulo 15. E aqui no capítulo 15 de Lucas, nós vamos começar onde ele nos relata algumas parábolas. A primeira delas, a parábola da ovelha perdida, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Primeira parábola que nós vamos examinar. Em seguida, o Senhor nos conta outra parábola, a parábola da mulher perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. E o Senhor continua trazendo outra parábola, essa bastante conhecida também, a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegremos-nos, pois este meu filho estava morto
e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Muito bem, nós estamos vendo aqui 3 situações diferentes. Uma em que Jesus nos conta a parábola da ovelha perdida. Se tinham 100 e perdeu uma, isso representa 1% de perda. E nós vemos que isso pode acontecer, né? Pode acontecer conosco, pode acontecer com qualquer um de nós. Perder alguma coisa que tinha um valor imprescindível quando você tinha muito daquilo. Ok. Por outro lado, o Senhor nos continua contando acerca da moeda perdida ou da dracma perdida. Eram 10 dracmas, perdeu uma. Isso representa 10% de perda. 10%. E, no entanto, o Senhor diz assim, que a mulher que teve essa perda de 10%, o que ela fez? Ela simplesmente varreu a casa, iluminou a casa, limpou, tirou tudo de lugar e encontrou aquela dracma perdida. Aqueles 10%, ela encontrou de novo. E é muito interessante quando conta a passagem, também a parábola, né, do filho pródigo. 2 filhos. Um que estava em casa, outro que pegou a sua herança, gastou sua herança, se arrependeu e voltou. E houve festa, né? E houve grande festa. Isso aqui representa uma perda de 50%. E é muito interessante quando nós observamos isso. O Senhor realmente, no capítulo anterior, né? Ele nos fala da parábola do grande banquete, que preparou um grande banquete, né? E Jesus, o que? Contou a parábola, então, que convidou a muitos e que muitos se desculparam e muitos não entraram para a festa. Ok. Nós vemos o quê? O que acontece? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que, em primeiro lugar, o Senhor tem tudo preparado. E qual é o nosso papel? A responsabilidade é nossa, é pessoal da escolha. Todos nós somos convidados a fazer parte do reino. E em todo o tempo, o que o Senhor nos deixou? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Em momento algum, o Senhor nos deixou uma palavra só de ânimo. Não, o Senhor nos trouxe uma realidade do reino de Deus, onde nós podemos realmente ter perdas. E nós vamos examinar essas perdas. Quando eu volto lá para trás e vou no livro de Jó, né? Vou no livro de Jó, e nós vamos para lá agora, nós vamos encontrar alguma coisa extremamente importante e você vai se lembrar disso. A palavra do Senhor diz, veja bem, veja bem. O que a palavra do Senhor nos diz, né? Nos diz o quê? Que Jó, como que ele era visto por Deus, né? O Senhor diz assim, no capítulo 1, né? Onde há um diálogo entre o Senhor e Satanás. E Jesus disse, e o Senhor disse a Satanás, então disse o Senhor a Satanás, versículo 8, 1:8, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ou seja, nós vamos ver o quê? Que Jó estava entre aqueles que estavam convidados para o banquete. E Jó, o quê? Era um servo cuidadoso do Senhor, íntegro. Íntegro, a palavra diz assim, irrepreensível. Ou seja, ele agradava profundamente o coração do Pai. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, tinha bois, camelos, tinha uma casa, tinha riqueza, ele tinha tudo que ele precisava e mais um pouco. E nós vamos ver o quê? O que aconteceu? Satanás pede para provar a Jó. E é muito interessante, amados, que o Senhor permite que Jó seja provado. Presta atenção nisso. Eu já começo te dizendo que quando há perdas na nossa vida, algumas vezes pode ser uma ação do inimigo, aí cabe repreender, né? Cabe a nós repreender. Mas outras vezes, o Senhor nos permite para nos ensinar
alguma coisa e tratar conosco interiormente. Foi o que aconteceu com Jó, né? Satanás pediu para tocar nele, porque ele tinha tudo, o Senhor tinha lhe dado tudo. E o Senhor disse, sim, toca, pode tocar, só não lhe toca na sua vida. E a palavra de Deus continua dizendo, né? No versículo de número 12, final, e 13. Diz assim, então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus atacaram e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo do céu caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí do ventre nu da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Ou seja, Jó era um homem rico, ele tinha filhos, ele tinha zelo pelos seus filhos. Todas as vezes que os filhos banqueteavam, ele ia oferecer ao Senhor um sacrifício, porque ele pensava, vai que meus filhos pecaram contra Deus. E ele sacrificava pelos filhos, né? Mas a palavra de Deus continua dizendo, ele perdeu tudo, amados. De um momento para outro, ele perdeu tudo. E daí, no capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo, presta atenção, sem motivo. E a palavra continua dizendo, pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amados, aqui nós aprendemos algumas coisas extremamente importantes. Primeira coisa, Deus conhece o seu coração e está no comando da sua vida. Podemos ver o que aqui, Satanás pode até montar algumas ciladas para querer nos destruir ou dificultar a nossa vida. Mas eu quero te dizer que Deus sempre tem saídas. Vamos examinar lá na parábola da ovelha perdida, o que aconteceu? Ele deixou as 99. Eu quero te dizer uma coisa muito particular nesse instante. Você pode ser, ou eu pode ser esse 1%. Uma ovelha perdida. Talvez sejamos nós, em uma determinada situação de perda,
de lamento e de dor profunda. Eu quero te dizer que o Senhor não te deixou. Os olhos do Senhor estão pousados sobre você. E o que a palavra de Deus nos diz? Que Ele deixa as 99 e vai atrás de você, vai atrás de mim, na minha dor, na minha perda. E tem mais, o Senhor nos resgata, amados, porque do Senhor vem toda a providência que nós necessitamos. Às vezes, amados, é uma decepção. Às vezes é uma decepção afetiva com alguém, às vezes com um amigo, às vezes com o marido, às vezes com o noivo, às vezes com o filho. Eu quero te dizer que o Senhor tem os olhos voltados para você e para mim, e que o Senhor tem uma provisão para o nosso coração. Muitas vezes a nossa perda, principalmente no âmbito emocional, com relação a alguém, se torna extremamente importante. No momento é dolorido, no momento é extremamente dolorido. Mas o que essa perda nos faz examinar? Nós vamos ser cuidadosos com as nossas amizades, nós vamos ser mais zelosos daquelas pessoas com as quais nós confiamos. Nós vamos examinar melhor as coisas e vamos aprender a ser seletivos também em quem nos aproximamos e o que falamos com eles. Isso é importante. E só aprendemos isso, amados. Eu volto a dizer, meu marido sempre usava uma frase que diz assim: Deus não dá prova teórica, só dá prova prática. É bem isso. O Senhor quer, muitas vezes através dessa perda, permitir esse corte para quebrar uma dependência emocional. O que é uma dependência emocional? Uma pessoa ligada à presença e à necessidade da outra sempre por perto. Às vezes, você vai ver o quê? Que isso, às vezes não, sempre produz um resultado fatídico. Por quê? Essa dependência emocional produz um jugo de dependência de um com o outro, né? E quando um se afasta que isso quebrou, isso aqui é extremamente doloroso para quem fica para trás. Mas é importante que esse que fique para trás aprenda a não se deixar dominar e levar pela influência ou pela dependência daquela pessoa junto de você. Porque o nome disso, o que é? Dependência emocional? O que está por trás da dependência emocional? Idolatria, né? E o Senhor muitas vezes quer quebrar esse vínculo da idolatria no âmbito emocional conosco também. Vamos examinar. Em tudo Deus tem um propósito. Aquela mulher que perdeu 10%, né? Aquela que era uma dracma em 10. Nós vamos ver, amados, que muitas vezes isso pode ser correspondente a um golpe que você recebeu, né? Onde você perdeu um percentual significante do teu aporte financeiro. E isso te abalou profundamente. Mas eu quero te dizer, examina. Ainda ficou algo? Ficou algo com você? Bendito é o Senhor. Porque o Deus que tudo pode resgatar essa perda a ponto de nós nos alegrarmos de novo. E com relação àquela perda de 50%, uau, é bastante, né? Perder 50% é bastante. E podemos muitas vezes perder esse 50%, amados, de diversas formas, inclusive com a perda de um filho, né? Aqui a parábola que o Senhor conta é com relação a 2 filhos. Um deles, realmente saiu de casa e foi viver a sua vida desperdiçando tudo que ele tinha. Eu quero te dizer que nós algumas vezes perdemos um filho. Eu perdi meu primeiro filho no dia do parto. E eu quero te dizer que essa perda, amados, não tem substituição. Porque não se substitui dessa forma vidas e nem os nossos amores, né? E o Senhor, o que fez?
eu quero te dizer e contar aqui o que o Senhor fez comigo. Eu acabara de perder o meu primeiro filho no dia designado para o parto, uma gravidez maravilhosa, um filho esperado, primeiro filho esperadíssimo. Nós esperávamos passar um Natal muito diferente. E o nosso filho morreu com 2 voltas de cordão umbilical no pescoço, uma no dedinho. E eu me lembro, isso foi dia 17 de novembro de 1984. E a gente esperava um Natal bem diferente, um Natal bem alegre, com a presença do nosso bebê tão esperado. Pois bem, aquele momento foi extremamente duro para nós. Foi duro para nós. E eu me lembro que dia 20 de dezembro, exatamente dia 20 de dezembro, estávamos eu e meu marido, um do lado da cama, outro do outro lado da cama. Nós ambos estávamos ajoelhados, orando ao Senhor, clamando ao Senhor e chorando. Aquele dia veio um peso sobre nós da ausência do nosso nenê, que aquilo nos pesou abundantemente, e nós dois chorávamos, ele de um lado e eu do outro. E eu sei, amados, que quando eu não sei o que dizer para Deus, eu procuro orar em línguas. E eu comecei a orar em línguas porque o Espírito Santo não sabe como, só Ele sabe como devemos orar. Muitas vezes nós não temos palavras, muitas vezes só lágrimas diante do Senhor, e naquele momento era só lágrimas. Comecei a orar em línguas e o Espírito Santo de Deus falou conosco. Ele me disse: filha minha, não passarás outro Natal dessa forma, porque eu te darei a filha da tua promessa. Amados, é isso que o Senhor faz muitas vezes quando nós temos uma perda. Ele substituiu? Não, ele acrescentou, né? O que ele fez? Eu lembro que eu me levantei na hora, limpei os meus olhos das lágrimas, o Benoni pulou do outro lado da cama, fez a mesma coisa e veio uma alegria no nosso coração que só pode vir da parte de Deus. Uma alegria de que o Senhor estava cuidando de nós, que o Senhor tinha ouvido a nossa oração, que o Senhor tinha ouvido o nosso clamor, tinha ouvido a nossa petição por um filho. E o Senhor estava nos dando uma nova filha, a filha da promessa de Deus. Bem assim. Então eu quero te dizer o seguinte: se houver uma perda de um filho, eu quero te dizer, meu amado, minha amada, não se substitui um filho, mas Deus nos recompensa. Deus nos recompensa. A maneira como Ele vai te recompensar, eu não sei. No momento comigo, o Senhor nos recompensou com outros filhos. Tive mais 3 filhos, coisa que eu jamais pensei que fosse acontecer. Ter 4 gravidezes, né? E assim, o Senhor veio, consolou o meu coração e do meu marido e nos deu de presentes mais 3 filhos, ok? E agora vamos examinar, amados, Jó, né? Jó, o que aconteceu com ele? Ele tinha tudo, era um homem rico, tinha bens, tinha filhos, tinha uma família bem constituída, temia Deus, andava na luz da presença do Pai. E num momento, amados, num momento ele perdeu absolutamente tudo, tudo. Tudo que era importante para ele. E eu creio que o mais importante ali eram os filhos. Ele perdeu todos os filhos no momento. Perdeu todos os seus animais, ou seja, aquilo que o sustentava. Era uma forma de sustento os animais também para ele e para sua casa. Ele perdeu também o quê? Tudo que ele tinha em termos financeiros e de coisas materiais. Perdeu tudo. E ele, como um homem irrepreensível, amado do Senhor, ele disse: nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei. E ele adorou o Senhor. O que nós aprendemos aqui? Tá? Que no meio da maior tragédia, nós podemos e temos um Deus para adorar. E quando nós adoramos a Deus nessa circunstância, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor,
eu confio em ti. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida e da minha casa. Eu sei que tu és Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as minhas perdas. Mas como se não bastasse, Jó também teve a perda da sua saúde. A palavra de Deus fala em alguns momentos do livro de Jó, que ele diz assim, que o hálito dele era detestável, que os empregados dele, ele chamava, e os empregados não lhe respondiam, que ele tinha o desprezo de todos, inclusive da sua mulher. Isso realmente foi extremamente doloroso para Jó, além do problema físico. Aqui nessa tradução fala que feridas no corpo inteiro, outras falam de tumores malignos. Nós na realidade não sabemos o que ele teve, mas sabemos que era algo absolutamente grave, que ele portava da cabeça aos pés. E nós vamos entender o que Jó fez. Jó maldisse a Deus nessa circunstância? Não, Jó não maldisse ao Senhor. Jó, ele se pôs realmente diante de Deus, pedindo uma explicação. Jó queria uma explicação de tudo aquilo que acontecia com ele. Presta atenção, Jó sabia da sua identidade. Jó sabia que ele era um filho de Deus, um servo de Deus, e que o Senhor o abençoara poderosamente com tudo que ele tinha. Ele tinha uma convicção da identidade dele como filho de Deus. Isso no momento das perdas, amados, é primordial. Que nós mantenhamos na nossa vida a confissão e mantenhamos fortemente, Senhor, a certeza de que Deus é conosco e que nós somos filhos amados de Deus. Jó teve isso na sua vida. Alguns me perguntaram já, quanto tempo durou a aprovação de Jó? Sei lá, não sei. A palavra de Deus não fala. Mas a palavra de Deus fala que os amigos dele chegaram para consolá-lo. E os amigos ficaram 7 dias ali. 7 dias. 3 deles falando besteira, né? Nós sabemos que falaram besteira. E nós vemos o que aquilo, que eles queriam. Amados, olha o princípio da religiosidade que Deus queria quebrar. E que quer quebrar em nós também. O princípio da religiosidade. Lembra aquele cego de nascença? O que os próprios discípulos ali perguntaram? Quem que pecou, Senhor? Ele ou os seus pais? Jesus falou, não, ninguém pecou. Isso é para a glória de Deus. Amados, quando nós apontamos o nosso dedo, nós sempre estamos procurando áreas de pecado. Áreas de pecado. Queremos identificar isso no problema e na perda dos outros e muitas vezes nós vamos nos examinar e buscar aquilo que possamos ter feito de errado para merecer aquilo que estamos recebendo. Mas eu quero te chamar a atenção de novo. O Senhor disse que Jó era um homem irrepreensível, íntegro e que temia a Deus. Não vamos nos esquecer disso. Se você está confiado que você busca o Senhor, que você está na presença de Deus, que você procura fazer o seu melhor, estaria Deus desatento disso? De jeito nenhum. Deus está atento a isso. Eu me lembro também de Paulo, né? Paulo, que tinha um problema nos olhos. Possivelmente ele foi perdendo a visão. Acredita-se que seja isso. E ele dizia assim, o Senhor me permitiu ter um espinho na carne, que por 3 vezes eu orei acerca disso. E o Senhor me disse o quê? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando nós perdemos, amados, que nós nos tornamos sensíveis, vulneráveis. É quando nós procuramos nos aproximar de Deus. E Deus observa isso. E talvez você, diante da sua perda, né? Eu mesmo tive uma perda financeira significante. Eu sofri um golpe bancário. Deitei sem dívida, acordei com uma dívida de 100 mil reais. Entraram em 4 contas minha e me limparam tudo que eu tinha. Fizeram empréstimo no meu nome
em um dos bancos, fizeram outro empréstimo em outro banco, tiraram tudo que eu tinha de de limite de cartão de crédito, tudo que eu tinha de limite de cheque especial. Fizeram limpa. E no momento que aquilo aconteceu, eu fiquei 2 semanas atordoada com aquilo. Claro que sim, atordoada. E o que eu fiz? Falei, Senhor, eu quero me examinar. O que está acontecendo, Senhor? Jó fez isso? Sim, Jó fez isso. Talvez você na sua perda também faça isso. E eu me examinei, eu buscava dentro de mim aquilo que eu achava que podia ter sido uma causa. Eu que confessava, pedia perdão ao Senhor. Aquilo que eu achei que podia ter sido uma negligência minha ou alguma coisa que eu deixei passar, pedia perdão e clamava pelo Senhor. E eu me lembro que durante essas 2 semanas que foi bem difíceis para mim, meu filho me emprestou um dinheiro, porque eu não tinha nem para ir no supermercado, não tinha como, né? E eu me lembro que aqui mesmo, onde eu tô, eu pus a mão na minha cabeça e falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Pai. O que está acontecendo? Falei, o que o Senhor quer de mim? Essa foi a pergunta que eu fiz. O que o Senhor quer de mim? Examinei se eu estava investindo o suficiente na obra, se o meu coração estava na obra de Deus, na pregação da palavra, no meio da minha família. Você vai vasculhando todas as coisas. E eu perguntei para o Senhor, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor me deu uma resposta. O Senhor me disse, eu quero que você perdoe aqueles que te deram golpe. Foram 3 por ligação telefônica, dizendo que era da Febraban, da segurança de um determinado banco. E eu realmente, ingenuamente, eu entrei na minha conta, não mexi, não cliquei em nenhum link, não houve isso. Eu simplesmente entrei nas minhas contas. E ao entrar nas minhas contas, eles hackearam e conseguiram obter totalmente o acesso às minhas 4 contas. E eu tinha recebido telefonemas, eu tinha nomes possivelmente falsos dessas 3 pessoas que estavam se direcionando para mim, né, a mim. Porque uma dizia que era de um banco, daí outra dizia que era do outro banco e assim sucessivamente. Eu quero te dizer que eu tinha os 3 nomes e o Senhor diz, eu quero que você os perdoe. Eu falei, agora, Senhor, agora mesmo. Na hora, aqui mesmo eu me inclinei e falei, Senhor, de todo o meu coração eu quero perdoar. Eu quero perdoar essas vidas e dei os nomes. Falei, não é o nome verdadeiro, mas o Senhor conhece os nomes verdadeiros e quem são e as intenções do coração. E depois de eu ter orado, ter aberto o meu coração, eu falei, Senhor, que mais, Pai, que o Senhor quer de mim? Sabe o que o Senhor me disse, amados? Uma palavra bem forte e uma palavra pesada. O Senhor me disse assim, eu quero que você ore por eles, porque ao longo de toda a vida deles, nunca ninguém orou pela salvação deles. Eu fiquei chocada com essa palavra do Senhor para comigo. E eu falei, Senhor, vou orar. E até hoje, amados, a questão ainda está parcialmente resolvida. É claro que entrei com advogado e tudo, mas eu estou confiada absolutamente que o Senhor, Deus, é o juiz das viúvas, né? Que Jesus é o meu advogado e que o Espírito Santo de Deus intercede por mim. Assim, essa causa está diante do Senhor, essa perda, né? E eu quero te dizer que durante esse período, esses dias que eu tive essa perda, amados, foram os dias que eu mais tive gente pedindo ajuda. Era em todo semáforo que eu parava, no supermercado, se eu ia comprar alguma coisa para mim, gente me parava e falava, eu não tenho o que comer. Outro me dizia, eu não tenho o que comer, eu preciso de uma ajuda. Amados, não sei quantos naquele período. E quando eu orei e disse para o Senhor que eu ia perdoar e orar por aquelas vidas, eu também disse, Senhor, eu quero ter um coração generoso. Não é isso que vai barrar o meu coração de abençoar outros. Amados, e tudo que me pediram, eu dei.
Fiz até compra de uma cesta básica, levei na casa da pessoa. Isso não é para exaltação, não. Para te dizer como que Deus age. Como que Deus age. E eu quero te dizer, amados, que foi chegando o final do ano. Foi chegando o final do ano. Eu falei, Senhor, vamos ver como vai ser esse final de ano. Uma causa, outra que nós tínhamos lá da Unimep. Do nada, o Senhor levantou um dinheiro e um recebimento para nós. Foi uma provisão. Dei graças a Deus por isso. Amados, e sucessivamente, o Senhor tem provido tudo quanto eu tenho necessidade. Porque o nosso Deus é fiel para sempre. Amém? Eu quero te dizer, amados, que outras vezes, quando nós temos perdas prematuras na família, também vamos examinar. E eu gostaria de trazer aqui algumas das causas bíblicas que podem trazer uma perda prematura na família. Uma perda, um aborto, por exemplo, né? Ou um filho jovem que morre, um adolescente, um jovem, uma perda prematura na família. Então, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra. Abortos, né? Abortos praticados anteriormente, que deixam o útero contaminado com o espírito de morte, pode gerar o espírito de morte nos filhos futuros. A presença de uma maldição hereditária, né? Então, se existe uma maldição lá atrás de antepassados que morreram precocemente, as razões pelas quais nós podemos não saber porque eles morreram precocemente, mas a consequência está batendo em gerações futuras. É preciso examinar e observar e levantar a história e realmente deixar Deus libertar no sangue de Jesus. Quando há derramamento de sangue na família, quer seja por brigas violentas, quer seja por estupro, quer seja por crimes, qualquer tipo de derramamento de sangue, também o que leva a perdas prematuras, assim como níveis de violência, né? A violência contra o próximo também é uma causa de perda prematura, bem como aqueles que estão envolvidos em bebedice. Normalmente, bebedice está aliado também o que? A violência. E violência também está aliado que é a perda de sangue. Então, você vai ver que tudo isso conflui para uma perda prematura também, né? Além do que, existem pessoas que fazem pactos com demônios. Às vezes, um pai ou uma mãe que fez um pacto com o demônio e fez uma oferenda de um filho a Satanás, isso pode implicar numa morte prematura se Jesus não libertar e não quebrar esse pacto. E uma última coisa que eu quero chamar a atenção é uma questão de desonra a Deus e aos pais, né? A questão da desonra a Deus e aos pais também abrevia o tempo de vida daqueles que vêm nas gerações futuras. Então, tudo isso você vai dizer, e daí? E se isso aqui estiver presente e eu detectar isso? Amados, a palavra de Deus fala que o inferno e a morte não subsistirão. Porque Jesus já veio e derramou seu sangue. E o Filho de Deus veio para desfazer todas as obras do diabo. Amém? Então, nós vemos o que inclusive, nessas situações todas, o Senhor pode gerar uma bênção em cima disso, uma compensação. E se nós examinarmos Jó, amado, o que a palavra de Deus fala? Que o Senhor restituiu a ele tudo duplamente. Restituiu em bens, restituiu em animais e tudo. E se nós observarmos, nós vamos ver o que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E quando ele foi restituído em 7 filhos e 3 filhas. O que nós aprendemos com isso, amados? Lembra que eu falei? Filhos não são substituídos. Nossos filhos foram gerados no coração de Deus e são para o Senhor. O Senhor restituiu. Ele tornou a ter 7 filhos e 3 filhas. Mas eu quero te dizer que os 10 filhos anteriores eram do Senhor, herança bendita do Senhor. E esses outros 10 filhos que o Senhor gerou era a recompensa.
Amém? E eu quero finalizar te dizendo, não sei qual é a sua perda, não sei qual é a sua dor, mas eu quero te dizer, confia no Senhor nosso Deus. Ele é poderoso para nos curar as feridas da alma. Ele é poderoso para nos restituir de tudo aquilo que Ele tem para nós. E tenha certeza absoluta, o Senhor está tratando com você e comigo quando eu perco alguma coisa. O Senhor está tratando conosco quando perdemos alguma coisa. Com certeza o Senhor está mudando nossos valores, sedimentando em nós princípios, nos ensinando a confiança plena no Deus vivo, a certeza absoluta que Ele está conosco, quer faça sol, faça chuva, e que nós somos filhos amados de Deus, e que seus olhos jamais deixam de estar sobre nós. Amém? Eu quero orar por você. Pai eterno, Deus santo, eu agradeço, Senhor, por essa palavra bendita. Te agradeço porque o Senhor é Deus da nossa alegria, Tu és o Deus da nossa força. Tu és o Deus que nos abençoa todos os dias com as bênçãos celestiais dos lugares espirituais chamadas à terra pelo poder da Tua palavra. Pai querido, eu te agradeço pela vida de cada um, de cada uma. Todos nós, Pai, com certeza tivemos perdas. Tivemos perdas das mais variadas, perdas familiares, financeiras, perdas, Senhor Deus, de bens, decepção, ó Pai querido. Mas, Pai, muito obrigado, porque os Teus recursos são infindáveis. E o Senhor tem para nós, não só consolação e graça, ó Pai querido, nesses momentos, mas o Senhor também nos ensina, nos constrange a buscar a Tua presença. E nós sabemos, Senhor Deus, que quando nosso coração se inclina a adorar, o exército do céu se move em nosso favor. E nos céus, o Senhor designa, Pai, uma recompensa. O Senhor nos dá, Senhor Deus, da Tua graça. E o Senhor nos levanta quando estamos abatidos e caídos. E o Senhor nos sustenta de pé. Eu te agradeço pela consolação do Teu Santo Espírito, ó Pai, pela verdade da Tua palavra. E, Senhor, por cada um, que em nome de Jesus o Senhor continue tratando com cada um dos corações. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.